ver se aqui aparece. Pronto, aqui agora tá gravando. Bruce, seu microfone tá fechado. Ah, eu tô falando que eu tô vendo na sua tela e que essa tela me deixou gorda. Muito grande. Falta 4 minutos, eu vou pedir até pros meninos do marketing já também anunciar lá no Insta. Fique tranquilo, tá anunciado. Mila, só não tá compartilhando agora o slide. Já posso colocar no slide, então? Coloca, falta 2 minutinhos. Desculpa, não entendi. Coloca, como faltam 2 minutos, vai colocando, por favor. E aí, Igor, começa, espera mais um pouquinho. Acho que pode começar. É o tempo que o pessoal vai entrando na sala também. Mas fique à vontade. Pronto. Então vamos lá. Tá, Camila, tudo certo. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Bruna, eu sou estudante de psicologia, né, da Faculdade Unijorge. Estou no momento, graças a Deus, no 10º semestre. Sou integrante da Liga de UTI e hoje vou estar trabalhando aqui com vocês o método Canguru no contexto hospitalar, contribuições da psicologia. Antes de iniciar, queria dizer que, de certa forma, será uma apresentação bem simples, será uma apresentação focada, objetiva, e quero que vocês vejam esse momento aqui não só como uma apresentação,
mas como se fosse uma roda de conversa, para ser algo muito tranquilo, que seja um local de aprendizagem e que vocês fiquem à vontade para perguntar ou mesmo para me auxiliar, ajudar durante esse processo, pois a nossa liga é uma liga multiprofissional, então um pedacinho de cada um faz a diferença no processo. E o método Canguru, ele necessita e precisa desse processo de uma equipe multiprofissional. E aí eu vou estar apresentando para vocês do porquê dessa importância dessa equipe, o quanto uma equipe multiprofissional pode fazer a diferença. Pode passar para mim, Camila, por favor? Pronto, vamos lá. Como eu falei, vai ser tudo muito, muito simples, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível que vocês consigam entender e que também não fique muito chato, muito monótono como uma apresentação, né? Vou tentar. Infelizmente e felizmente também, tenho que começar com um contexto histórico. Muitas pessoas não gostam que comece por essa parte, porém a gente precisa entender de qual foi o ponto de partida, por que surgiu o método Canguru. Não é só contato mãe-bebê, é uma construção que vai muito além desse contato. Há uma construção multiprofissional, há uma construção que vocês vão verificar o quanto é importante. O método Canguru, ele surgiu na Colômbia em 1979. E aí vem o meu primeiro baque, 1979. No Brasil, só foi implantado o método Canguru em 2000. Ou seja, para a gente refletir, enquanto estudantes, enquanto pessoas sociais integrados em uma sociedade, quanto tempo demorou para implementarem o método Canguru aqui no nosso país. Olha só, o primeiro médico, Martinez Reis, implementou em 1979 por conta de uma crise. E qual foi essa crise? Bom, essa crise foi que estava tendo uma alta taxa de mortalidade infantil naquela época, justamente pelo fato de que, se formos observarmos nos dados, nasce a cada ano 20 milhões de recém-nascidos. E imagine o momento mais crítico na vida de um bebê, são suas primeiras 24 horas. E imagine o nascimento de 20 milhões de recém-nascidos no mundo e uma alta taxa de mortalidade. Além disso, vem outro agravante, que é uma curiosidade também. Estava ocorrendo muito abandono. E por que abandono? Abandono de os pais não irem mais buscar essas crianças na UTI e um abandono pelo fato de como a mãe recebe uma alta primeiro do que o bebê, dependendo das suas condições, dependendo do estado de saúde dessa mãe também, que vai levar em consideração, esse bebê fica na UTI semanas, fica na UTI meses. Então, não cria um vínculo com essa mãe. Então, essa mãe acaba não retornando ou não cria esse vínculo com esse bebê. E é importante a gente pensar o seguinte: uma maternidade, ela não se inicia quando a mãe descobre que ela está grávida. Uma maternidade, ela se inicia, a concepção de um filho, ela se inicia muito antes na concepção dessa criança. Muito antes dessa criança vir estar em seu ventre. Por exemplo, quem aqui se relacionou, namorou em algum momento, ou não, né? A gente tem todo tipo de pessoa nesse mundo de que meu filho vai ser jogador de futebol, meu filho vai ser ator como eu, vai ser advogado, nosso filho vai se chamar tal nome, nosso filho vai gostar de tal jeito, de tal música. Então, a idealização da maternidade vem bem antes da concepção desse filho nesse ventre. Então, até mesmo antes de encontrar seu parceiro ou sua parceira, ou você adotar uma criança, um exemplo. E
Então, vai muito além daquele momento do nascimento. Então, essa mãe cria por muito tempo o bebê, digamos, ideal. Meu filho vai nascer de tal forma, nós vamos tirar uma foto com ele assim após o nascimento dele. E aí vem o bebê real, o bebê que nasce antes do tempo, um bebê que nasce antes do tempo e não tem até mesmo uma mãe formada. Porque vamos falar a verdade aqui, vamos colocar o pé no chão. A maternidade, ela é muito romantizada. Não vamos romantizar a maternidade ou uma mãe, por exemplo. Pode nascer um filho e pode não nascer uma mãe. E tá tudo bem. Isso é um processo de construção que cada um vai ter ao longo do tempo e cada um, por ser diferenciado, tem seu tempo de construção. Então, vamos lá. Essa mãe que teve esse bebê prematuro, de certa forma, às vezes ela não vê nem o nascimento desse filho, porque esse filho tem essa emergência para salvar essa criança, é encaminhada para a UTI. No primeiro momento, às vezes, a mãe não tem nenhum contato com essa criança, então esse vínculo não é formado. Além disso, foi verificado por esse médico na Colômbia que ocorria também a desistência do aleitamento. E o aleitamento é algo muito singular, que vem muito desse vínculo, não é só ter leite, ou vir a ter esse leite, tem muitas outras questões psicológicas que são envolvidas nesse processo. E aí, novamente, eu volto aqui, por exemplo, para o Brasil. Se lá foi implantado em 1979, aqui no Brasil foi implantado em 2000, certo? No Hospital de Santos. E ainda tem esse detalhe. Só foi um único hospital no Brasil que colocou. E apenas em 2007 ocorreu a descentralização desse método canguru e que, até o presente momento de 2021, você não encontra em todos os hospitais, porque é algo bem delicado, não é algo tão fácil como algumas pessoas podem imaginar, e eu vou estar explicando isso para vocês. Quando foi implantado na Colômbia, ocorreu a redução da mortalidade, aumentou o índice de aleitamento e ele conseguiu reverter esse processo de abandono. Então, aí a gente tem um dado, através dos meus estudos das revisões sistemáticas, que sim, esse método deu certo, deu comprovação. Pode passar para mim, por favor, Camila? Vamos lá. Para a gente entender um pouquinho. Posição canguru e método canguru. Eu vou explicar para vocês e depois eu vou apresentar um vídeo, certo? Vai ser como meu companheiro aqui nessa apresentação, para que ele consiga explicar um pouco mais a vocês o processo do método canguru, que não é tão simples. Vamos lá. A posição canguru, como é a posição canguru? Se eu pudesse, eu traria um boneco aqui para estar mostrando a vocês como é feita essa posição canguru. Como eu não posso, eu vou mostrar esse vídeo, mas enquanto isso eu vou estar explicando. Como vocês podem ver, o bebê nessa imagem, no slide, você pega o bebê, coloca numa fralda em decúbito prono, de forma vertical no peito. Ele está um pouquinho flexionados, os membros inferiores e os membros superiores ficam semi-flexionados. E aí a gente conta logo com o fisioterapeuta nesse processo da UTI para ajudar nessa posição canguru. Então, por isso muito importante da equipe multiprofissional. A cabeça desse bebê ele tem que estar voltado para os lados e primordialmente colado pele a pele com a mãe. Em breve eu explico por que tem que estar pele a pele com a mãe. E o método canguru, ele é por 3 etapas. Primeiro, ele começa antes do nascimento desse bebê. Importante ter o pré-natal, ver quais os riscos dessa gravidez, desse processo gestacional.
E aí, a primeira fase, a gente vem do nascimento dessa criança, que é encaminhado para a UTI neonatal, certo? E a segunda fase é o método canguru, que é um espaço específico para essa mãe com esse bebê. E eu falo mãe, pode ser um pai também. O pai é muito importante nesse sistema e nesse arranjo familiar. E a terceira etapa é quando essa criança vai para casa. Por isso, quando eu falei que não é uma etapa simples, porque ela não fica só restrita ao hospital. Esse bebê, ele vai ter alta e o método canguru que será proposto para esses pais terão que ser feitos também dentro de casa. Então, para a gente saber que essa mãe ou esse pai tem condições de estar mantendo esse método canguru por 24 horas, é preciso fazer um checklist. É preciso entender a rede de apoio desses familiares. Por exemplo, essa mãe tem um pai presente? Porque voltando para a realidade brasileira que a gente tem, quantas mulheres são mães solos? Então, essa mãe tem apoio da mãe dela? Ou de uma sogra? De um amigo íntimo? Quem vai ser o apoio dessa mãe? Ela vai ser do bebê, mas quem vai ser o apoio dela? Por quê? Porque quem vai ajudar ela a tomar os medicamentos? Essa mãe vai estar entendendo qual medicamento ela vai estar tomando? Essa mãe vai entender por que ela vai estar tomando esse medicamento? Por que ela vai ter que ficar com esse bebê em determinada posição? Qual a importância dela estar pele a pele com o seu filho? Então, também é um processo de psicoeducação muito importante durante esse caminho. Serão exames realizados, então é um processo de triagem para a gente saber assim, essa mãe tem condições de estar fazendo esse método canguru, esse pai tem essa rede de apoio. E uma coisa muito importante eu trago para vocês, que tem aqui com certeza enfermeiros, fisioterapeutas, para a gente entender, a pessoa que está na nossa frente, ela tem questões para além do adoecimento, tem questões para além daquele momento, porque a gente precisa pensar que a internação causa as consequências psicológicas, qualquer internação causa as consequências psicológicas. Aquela mãe ou aquele pai, ele tem questões pessoais para além daquele hospital. Então, qual simbologia tem essa internação? Essa mãe pode ficar muito tempo com seu filho fazendo o método canguru? Já paramos para pensar que essa mãe pode ser a progenitora da sua casa? Essa mãe é a única que coloca alimento dessa casa? Como é que ela vai dar conta desse recém-nascido que vai precisar dessa atenção dela, desse cuidado? Ela vai poder fazer esse método canguru? Tem um companheiro que pode dar esse apoio? Então, como eu disse, não é simples. Não é só posição canguru, botar no peito, pele a pele. Vai muitas questões para além desse processo gestacional, dessa transição. Há uma construção muito grande aí. Essa parte do método canguru eu dei uma resumida e trouxe para reflexões para vocês pensarem também de forma crítica. E agora eu vou pedir para a Camila, por favor, colocar o vídeo. Ele tem 9 minutos, é um pouquinho grandinho, mas eu peço um pouquinho de paciência, atenção. Eu sei que ele é grandinho, as pessoas não gostam de ver vídeos muito grandes, mas ele é tão autoexplicativo que você vê o passo a passo que ele é bem bacana, tá bom? Deixa só ela colocar. Eu vou colocar e vocês me falam se Certo, está sem som ou não. Beleza. Tá sem som. Isso agora eu não sei como colocar som. Alguém tem alguma ideia de como colocar som?
Eu também não sei. Acredito que na hora de espelhar, tem a opção de você espelhar com som, eu acho. O recém-nascido, seu pai, sua mãe e sua família. Foi, certo, tá certo. Foi. Agora foi. O método Canguru no Brasil é uma política pública de saúde, instituída desde o ano 2000, que integra um conjunto de ações voltadas para a qualificação do cuidado ao recém-nascido, seu pai, sua mãe e sua família. Trabalha ainda formas e manejos de cuidados com a equipe de profissionais em suas ações como cuidadores. O método Canguru é desenvolvido em 3 etapas. A primeira etapa tem início com a identificação de situações de risco durante o pré-natal, que muitas vezes acontece na atenção básica e segue até a internação do recém-nascido na unidade neonatal. Assim que possível, os pais serão convidados a conhecer a unidade neonatal e poderão fazê-lo se assim desejarem. Entrar em contato com a realidade deste novo ambiente pode ajudá-los a diminuir medos e fantasias tão comuns nesta situação. Algumas práticas de humanização do parto e nascimento, como o direito ao acompanhante, garantido por portaria ministerial, possibilita a mulher livre escolha para ter junto de si seu companheiro ou alguém significativo para ela. Também tem importante papel. Enquanto a mãe não pode ir até a unidade neonatal, uma grande preocupação é garantir um profissional que a visite respondendo às suas perguntas e levando informações como está o bebê e como vem sendo cuidado. A presença precoce do pai acompanhando o nascimento provoca o surgimento de um tipo especial de vínculo entre ele e a companheira, assim como entre ele e o filho, favorecendo sua maior participação nos cuidados com o bebê. As famílias que passam pela experiência de um nascimento pré-termo geralmente experimentam um período de desorganização e podem necessitar de ajuda. O primeiro encontro deve ser estimulado respeitando as necessidades individuais. A presença do pai como cuidador da dia de mãe e bebê, descobrindo seu papel e suas funções. Muitas mulheres não possuem companheiro e poderão estar sozinhas. Quando a família mora longe, aumenta a necessidade da presença mais próxima da equipe. Acompanhar o primeiro encontro dos pais com o filho é uma importante tarefa, que deve ser realizada de forma individualizada.
Cada pai ou mãe terá necessidades diferentes e a equipe deve estar disponível para escutá-los. Excesso de informações podem ser prejudiciais neste momento. O profissional deve apresentar o bebê aos pais e contar ao bebê sobre quem está chegando. Com isto, facilitaremos a interação pais-bebê e pais-equipe. Desde os primeiros momentos, a comunicação é essencial, favorecendo a formação e o fortalecimento dos laços afetivos. Desde o primeiro encontro, o primeiro toque até a posição canguru, pode existir um longo caminho. Estimula-se o aleitamento materno e a posição canguru é proposta de forma gradual e crescente. A segunda etapa ainda é hospitalar. A mãe acompanha seu filho na unidade de cuidados intermediários canguru em tempo integral e o pai tem livre acesso e permanência. A posição canguru agora deve ser realizada pelo maior tempo possível de acordo com o desejo da mãe, pai e bebê. A posição canguru favorece a amamentação, a organização sensorial, maior tempo de sono, fortalecimento do vínculo, controle térmico e ganho de peso. Esse período funciona como um estágio pré-alto hospitalar no qual a mãe assume cada vez mais os cuidados do filho. As mães são estimuladas a cuidarem de seu filho desde o início da internação. Vão aprendendo a cuidar e tomar decisões em relação à criança. Durante esta etapa, a equipe do hospital deve entrar em contato com a equipe da atenção básica que irá acompanhar o recém-nascido depois da alta. Esta articulação é importante para a construção de uma linha de cuidado. A família deve ser conscientizada da importância do atendimento domiciliar e da UBS. Os agentes comunitários podem apoiar observando os demais filhos que estão em casa, ver se continuam frequentando escola e como estão se alimentando. Isso pode contribuir para que as preocupações maternas diminuam. As visitas ao recém-nascido internado dos avós e irmãos fortalecem os vínculos afetivos e a rede familiar. Avós, ao visitarem seus netos, trazem para a equipe a história da família. Durante a hospitalização, o vínculo mãe-bebê recebe um cuidado especial pela equipe do hospital, buscando que ambos descubram caminhos seguros e prazerosos para que a intimidade e a proximidade sejam possíveis. Ao aproximar-se o momento da alta, são muitas as conversas sobre suas dúvidas, expectativas e desejos em relação à chegada em casa. A participação de outras pessoas da rede de apoio, nesta ocasião, possibilita que o cuidado seja partilhado. A terceira etapa do método canguru tem início após a alta hospitalar e segue até a criança atingir o peso de 2,5 kg. É uma nova transição. Representa outra mudança de situação para a família, expondo a inúmeras e novas mobilizações. Os pais que, desde o início da internação, participaram dos cuidados com o bebê, se sentirão mais aptos na realização de seus cuidados. Esta etapa deve garantir a continuidade do atendimento de forma integral. Inicialmente, as ações eram centradas no cuidado hospitalar. No entanto, gradativamente, foi sendo construída uma linha de cuidados que integra o trabalho da unidade neonatal com a atenção básica, dando ênfase especial para esta etapa. Portanto, damos as mãos às equipes da Estratégia Saúde da Família, que devem ser grandes aliadas e suas ações devem garantir a continuidade da assistência prestada ao bebê e sua família no ambiente. Pronto, eu sei que foi realmente um vídeo um pouquinho grandinho, mas e aí a gente, de maneira
um pouquinho para estar equilibrando. Como eu disse, o método canguru não é uma etapa simples, não é uma etapa fácil. Então, eu realmente precisava desse vídeo que mostrasse a primeira, a segunda e a terceira etapa, principalmente a etapa que fica dentro de casa. Algo que o vídeo, não sei se informou neste momento que eu apresentei para vocês, quando ela vai para casa, ela tem que estar retornando à unidade, ao hospital, para fazer as revisões, tudo certinho, na primeira semana 3 vezes. Na segunda semana 2 vezes e na terceira semana 1 vez, e aí a equipe vai estar sempre acompanhando. Como essa mãe não pode ir ao hospital, a equipe da saúde da família, ela chega junto, certo? Então, é um trabalho super conectado, multiprofissional, que precisa realmente da união de todos para dar certo nesse processo. Pode passar, Mila, por favor. Certo, vamos lá. Os benefícios do método canguru, além do que já foram apresentados no vídeo, permite que essa criança ganhe peso, melhore esse vínculo afetivo e é importante que seja de pele a pele. Por que, Bruna, pele a pele? Primeiro que, como o bloco da nossa liga, cardio, essa criança em contato pele a pele, ela escuta o batimento cardíaco da mãe. Isso já faz com que essa criança, no processo cardiopulmonar, ela não perca peso. E mais à frente eu vou explicar o porquê, como é esse processo cardiopulmonar. Então, ela escuta o batimento cardíaco dessa mãe, ela sente o cheiro dessa mãe. Próximo ao peito, ela sente o cheiro também do leite. Então, permite que ocorra esse vínculo, permite que ocorra confiança, que esse bebê permaneça o seu peso e não perca seu peso. Além de, o método canguru permite a melhoria na sucção, no processo de aleitamento, diminuição das infecções, questões neurológicas, por exemplo, a formação de sinapses de neurônios ocorre até 2 anos de idade. E nessa fase ainda está ocorrendo sinapse, está ocorrendo a formação dos neurônios, desculpa, gente, tá, prontinho. Da formação desses neurônios, que ocorre até os 2 anos de idade. Deixa eu ver outra parte mais desses neurônios para falar para vocês. Ocorre a apoptose desses neurônios também nessa fase. Então, tudo é muito rápido, tudo é muito intenso. Ajuda na melhoria dos batimentos cardíacos, nas interações, para que essa criança se sinta segura, se sinta acolhida. Importante que na UTI neonatal verifique se a porta dessa unidade ela bate muito, porque o barulho pode gerar estresse para essa criança. A luz desse ambiente, o som, certo? E não só para a criança. A vantagem também, o benefício para essa mãe, como eu tinha dito, às vezes, quando a criança nasce, não se formou ali uma mãe. Não vamos novamente, eu vou repetir, romantizar essa gestação ou essa gravidez. Acontece de mulheres que não se sente mãe nesse período. E aí, quando ela tem um contato com esse filho, ela pode, em seu imaginário, pensar assim, eu tenho um futuro com essa criança. Ou imaginar um futuro com essa criança, certo? Ocorre uma reaproximação, um vínculo, permite a segurança dessa mãe consigo mesma, desse autocontrole, certo? Essa relação pele a pele permite todas essas questões que eu estou trazendo aqui para vocês. Pode passar, Mila, por favor. Já estamos chegando ao final, tá? Mas vamos lá, tem mais 2 etapas para estar passando para vocês. A influência da posição canguru no sistema cardiopulmonar, novamente. O ponto da nossa liga que nós estamos trabalhando nesse semestre é cardio. E eu trouxe o método canguru para a gente entender como é importante o sistema cardiovascular nesse sistema. Porém, eu
enquanto psicóloga, estou me vendo aprendendo muito com a Liga. E eu fiquei imaginando, hoje é sessão aberta. Possa ser que hoje não tenha alguém da área de enfermagem e tenho outra psicóloga como Camila aqui comigo, e eu pensei em passar um vídeo para a gente entender como ocorre esse sistema cardiopulmonar, e eu vou dizer onde eu quero chegar mais ou menos. Você pode colocar o segundo vídeo, Mila? Ele é curtinho, ele é tranquilo, 3 minutos, tá bom? Vai passar rapidinho. O sistema Isso. cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado: as artérias, as veias e os capilares. Esses 3 tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100 mil quilômetros através de todo o corpo, com uma artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos, e as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração. A veia é um vaso chegando ao coração. Todos os órgãos são ricamente irrigados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares. Os capilares são interligados em todos os órgãos, então é no nível desses vasos que as trocas são feitas. Trocam os nutrientes, além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se livra de dióxido de carbono e outros resíduos. O suprimento de sangue e as trocas são importantes. E essas trocas só são possíveis porque o sangue circula constantemente nos vasos. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é o músculo oco e particionado. Em cada contração, ele impulsiona sangue nas artérias. O coração tem 4 cavidades, com um lado direito e um lado esquerdo, cada um composto de um átrio e um ventrículo. O lado direito recebe sangue pobre em oxigênio. Do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio após sua passagem pelos pulmões. Cada contração impulsiona sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal, o sangue pobre em oxigênio é enviado de volta pelos órgãos, entra no átrio direito através da veia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se por sua vez, envia o sangue aos pulmões através da artéria pulmonar. Após sua passagem nos capilares dos alvéolos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou de seu dióxido de carbono. Então ele retorna ao átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce no ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na aorta para ser distribuído nas artérias de todo o corpo. Prontinho, Mila. Ciclo de... Deu certo? Pronto, conseguiram ouvir direitinho? Espero que sim. Esse vídeo eu trouxe justamente eu e outras pessoas que não têm tanto contato com vocês, com esse processo, e para poder ficar um pouco mais explicativo o porquê do método do canguru. Quando esse bebê chega na incubadora ou no berço, ele pode acarretar hipotermia, que é muito prejudicial para esse recém-nascido. E essa hipotermia, se ela se prolongar, ela pode acabar levando à morte desse recém-nascido. Então, quando essa criança se encontra em hipotermia, ele aumenta o consumo de energia e de oxigênio na tentativa de manter a temperatura do seu corpo. Então, vai aumentar os batimentos cardíacos, vai aumentar esse consumo de energia, de oxigênio, e aumentando vai fazer com que esse bebê perca peso.
Então, pensando nesse sentido, vamos lá. Um bebê prematuro, ele tem que ganhar peso. Esse bebê não pode perder peso, porque gera uma série de questões que pode ser prejudicial e fatal para essa criança. Então, eu trouxe esse método canguru no sentido de, olha o quanto é importante o sistema cardiopulmonar nesse ciclo para que essa criança não fique hipotérmica, não aumente esse consumo de energia, esse consumo de oxigênio e venha perder peso, porque o corpo ele vai trabalhar para poder manter uma tentativa de manutenção de homeostase. E quando essa criança fica pele a pele com essa mãe, a 30 minutos, por exemplo, já ocorre o equilíbrio homeostático dessa criança. Então, é extremamente vantajoso para ela não perder esse peso. E quando acontece esse aumento de consumo de energia, de oxigênio para tentar fazer a manutenção corpórea, o que pode acontecer de prejudicial a essa criança? Hipoglicemia, meus colegas aqui estão abertos para querer explicar, se sentirem à vontade. Acidez elevada no sangue, perda de água, dificuldade de sucção, diminuição do tônus muscular, ritmo respiratório ele vai ficar acelerado, porque esse corpo vai estar trabalhando para tentar manter a manutenção desse corpo. Aceleração do ritmo cardíaco, também pode gerar náuseas e tudo mais. E vocês vejam quantas questões podem influenciar de forma negativa nesse período que essa criança está tentando sobreviver, principalmente nas primeiras 24 horas. Então, esse método canguru faz com que essa criança não se estresse, que ao colar no peito da mãe e ouvir o batimento cardíaco dela, ocorra um equilíbrio. O equilíbrio da sua temperatura, do batimento, da respiração, ele fica mais calminho. Possibilita que diminua a taxa de mortalidade. Pode passar, Mila. Bom, e para finalizar, foi um pouquinho que eu trouxe durante o processo de umas pitadinhas do quanto é importante a gente olhar esse sujeito para além do seu leito e para além de questões físicas, questões de adoecimento. Então, o psicólogo, nesse contexto, ele vai trabalhar com a tríade. O que seria a tríade? É a mãe, por exemplo, a equipe e os familiares. Então, é necessário que ocorra essa tríade entre os três, principalmente pelo fato de que os pais possivelmente estarão muito estressados nesse momento e acabaram estressando a equipe médica, vão acabar estressando os enfermeiros, por exemplo. Então, o psicólogo ali, como fonte nas relações equipe e família, vai ser muito benéfica nesse processo. Vamos entender e visualizar que essa família pode ter idealizado pegar o seu filho e ir para casa, arrumou o seu quartinho para a sua chegada, e pelo parto prematuro, isso não vai acontecer. Então, é um ambiente estressor, é um ambiente que não era a sua rotina. Novamente, que eu trouxe anteriormente, quem é o progenitor dessa família? Será que se eles passarem muito tempo no hospital, tem outro filho dentro de casa? Tem outra pessoa para cuidar desse filho? Tem alguém para manter esse lar familiar? Então, tem questões para além daquele adoecimento, tem questões simbólicas nesse processo. O psicólogo também, neste caminho, pode ajudar na autonomia da mãe, pode ajudar na conexão e adaptação durante esse processo. Eu acredito muito na psicoeducação, de entender o que está fazendo, por que está fazendo isso com meu filho, ou com qualquer outra situação que venha vir a acontecer. Outra questão do psicólogo com, por exemplo, a equipe. Vamos lá. Nós acabamos aprendendo a identificar mecanismos de defesa. E o que seria, Bruna, mecanismo de defesa? O mecanismo de defesa seria assim, sabe quando estamos em uma situação delicada, complicada,
E aí vamos internamente buscar recursos para ajudar nesse processo. O mecanismo de defesa é assim: qual recurso eu tenho naquele momento para lidar com essa situação estressora? Muitos não têm recursos internos para lidar, e é normal, e tudo bem. Porém, muito importante o psicólogo para identificar esses recursos, porque mecanismo de defesa, como o nome já diz, é uma defesa que o sujeito tem naquele momento do que ele pode enfrentar, do que ele consegue. E aí tem mecanismo de defesa, por exemplo, deslocamento. Sabe aquele paciente que é grosso, que briga com você, que grita, que estoura? Possa ser que ele esteja no mecanismo de defesa dele. É a forma como ele tem de, entre aspas, tá? Sobrevivência naquele momento hostil, naquele momento difícil, diferente. Então, o que vai ser esse deslocamento? Quando ele grita com você, briga, estoura, tá nervoso, o deslocamento é, em vez desse paciente colocar as suas angústias, as suas raivas na doença, um adoecimento de forma geral, ele vai deslocar para o outro. Então, você, enfermeiro, que às vezes recebe uma patada, uma discussão, uma briga, possa ser que esse paciente esteja em processo de mecanismo de defesa, que ele é o recurso que ele tem daquele momento de lidar com aquela situação, ele, em vez de deslocar para a situação, para o problema, para o adoecimento, ele vai descontar em você. Também tem aquele paciente em negação de meu filho está bem, não vai ser nada, não vai acontecer nada, amanhã ele vai tomar alta e esse filho não vai ter alta no outro dia. Então, é possível a gente identificar esses mecanismos de defesa. Também tem a regressão, a racionalização. Por exemplo, acontece de pacientes que sabem mais que o médico no sentido de aconteceu isso, isso e isso, vai fazer isso e aquilo. É a forma como ele consegue de lidar com aquela situação de forma racional, é utilizando termos técnicos. E aí eu vou estar ali, o psicólogo vai estar ali para manejar esse processo, para identificar, para trabalhar com a equipe, para falar, olha, esse paciente está acontecendo isso e isso. E aí a gente vai desenvolvendo. Então, novamente, precisamos de equipe profissional, de multiprofissional, um trabalhando com o outro. Todas as funções são importantes. E chegamos ao final. Acho que eu falei 17, 43 minutos, deve ter 43 a 45. Falei no meu tempo certinho. E obrigada, gente. Obrigada pela atenção de todos. Esse tema foi muito singular para mim, porque essa semana meu sobrinho nasceu prematuro. Ele está na UTI, porém eu já vi a mensagem aqui do meu irmão que ele acabou de sair da UTI, então foi muito simbólico para mim estar apresentando esse tema aqui para vocês. É isso, muito obrigada. Parabéns, Bruna. Gostei muito de poder ouvir um pouco sobre esse tema, né? Um tema tão importante e eu fico pensando assim, meu Deus, nesse momento em que a mãe acaba ganhando o seu filho, né? Tá tudo à flor da pele, né? Os sintomas, a flor da pele, os hormônios e o psicólogo nesse momento tem, assim como todos os outros, né, profissionais, tem uma importância muito grande realmente para ajudar nisso, até porque tem muitas mães que têm aquela depressão pós-parto, né? Então, achei muito legal a sua abordagem, parabéns, Exato, viu? exato, exato. E até mesmo identificar aquela mãe que não pode ter contato com o filho, porque pode prejudicar a recuperação dele, por exemplo. Então é tudo tão delicado, tão singular, tão simbólico. É bem delicado mesmo. Muito obrigada pelo seu comentário.
Prontinho, acho que tem que parar a gravação, não é? Eu não sei. Pronto. Prontinho, gente. Acho que encerra por aqui, não encerra? Acho que é isso. Posso parar a gravação? Pode parar. Pronto, agradeço a todos. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? A gente pode estar encerrando ou continua, não sei. Igor não está aqui para mediar. Eu cheguei